É uma pena você ter tido uma péssima experiência com a maconha? Será que eu tive uma péssima experiência com a maconha? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar como é que foi a minha experiência com a maconha, beleza? Sejam muito bem-vindos ao Movimento No Back, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Comenta que eu respondo. E antes da gente começar aqui o nosso episódio de hoje, eu preciso te dar um aviso muito importante para você que quer parar de fumar maconha e por algum motivo você está tendo dificuldade. Eu quero te dizer que eu posso te ajudar e eu quero te ajudar para além dos vídeos aqui do YouTube. Você que me acompanha aqui no YouTube, no Movimento No Back, eu quero te ajudar através de uma psicoterapia focada em te ajudar a parar de fumar maconha, beleza? Nossa terapia ela é 100% online. Eu já pude ajudar centenas de pessoas a se libertarem do vício através desse processo terapêutico que eu quero te conduzir, beleza? Eu quero que você seja a próxima pessoa livre do vício na maconha. Você já pensou aí em algum momento em dar início a essa terapia comigo? Se você me acompanha aqui no Movimento No Back há algum tempo, provavelmente isso já passou aí pela sua cabeça em algum momento, dar início a essa terapia, mas por algum motivo você acabou aí não concretizando essa decisão. E agora pode ser a hora da gente estar mais próximo, da gente estar aí se aproximando, da gente estar de fato dando início a essa terapia, beleza? E por que eu digo isso? Porque agora, nesse momento eu estou facilitando muito a sua vida. Nesse mês de fevereiro eu decidi fazer uma oferta fora do normal, que é o seguinte: fechando um pacote com 5 sessões, você vai estar ganhando gratuitamente mais 5 sessões. O que você acha disso? Você vai pagar 5 sessões e você vai ganhar 10 sessões. Como eu falei, se em algum momento você já pensou em começar uma terapia comigo e ainda não tinha começado até o momento, agora é a hora certa para a gente estar dando início a essa terapia, beleza? Conta comigo, vamos junto. Eu amo fazer o que eu faço, eu amo conduzir pessoas à liberdade e eu quero te ver livre, eu quero comemorar com você, eu quero ver a sua felicidade, a felicidade nos seus olhos por você ter vencido o vício, beleza? Por você ter parado de fumar maconha, por você ter saído desse sofrimento que é a prisão do vício, tá certo? Então, conta comigo. Só tem uma coisa, você tem que agir rápido, tá? Porque não dá para eu fazer uma oferta dessa assim tão acessível para todo mundo, infelizmente. Então, se você quer garantir a sua vaga agora, você vai fazer o seguinte: você vai clicar no link que está aqui embaixo desse vídeo na descrição, tá? Você vai entrar lá no site do Movimento No Back agora e você vai fazer a sua inscrição. Você vai fechar o pacote com 5 sessões e automaticamente, gratuitamente, você vai ganhar mais 5 sessões. A gente vai ter ali um total de 10 sessões pela frente, onde eu vou poder entender toda a sua história, onde eu vou poder te ouvir com muita calma, entender as suas dificuldades e te orientar, principalmente durante todo esse processo, tá certo? Então conta comigo, clica aqui embaixo, faz sua inscrição e assim que você fizer a sua inscrição, fica tranquilo que eu vou entrar em contato com você lá no seu WhatsApp para a gente estar já agendando aí a nossa primeira sessão, para a gente estar começando o quanto antes. Vamos embora então para o Comenta que eu respondo de hoje. Precisava aí só dar esse recado para vocês para depois ninguém dizer que não foi avisado, não é isso? Mas então, vamos lá, pessoal. O coleguinha aqui, comentou o seguinte, ele falou aí, como eu li no início para vocês, é uma pena você ter tido uma péssima experiência com a maconha. Então vamos lá, será mesmo que eu tive uma péssima experiência com a maconha? É uma pergunta que é válida, tá? Uma pergunta válida, é importante a gente ser realista aqui nesse momento. Você que acompanha aqui o Movimento No Back, você que me conhece, você sabe muito bem que eu prezo maximamente pelo princípio da realidade. É isso, a realidade ela é suprema. Não adianta a gente querer impor a nossa vontade, a força, contra a realidade, porque não funciona, tá? Isso daí não funciona. A realidade ela é sempre suprema, a verdade ela é suprema e a realidade e a verdade elas precisam ser maximamente respeitadas. É nisso que eu acredito, é assim que eu vivo a minha vida, ou pelo menos me esforço para isso. E eu digo isso tanto para você parar de fumar maconha, como também para a gente viver a nossa vida realmente da forma mais adequada, beleza? Na vida existem leis naturais, A lei da gravidade, por exemplo, é muito clara. Se você solta um objeto, ele vai para baixo, ele vai cair. Não adianta você querer que ele não caia, Ou seja,
a nossa vontade perante a realidade, ela é nada. É por isso que a forma mais saudável e mais correta da gente viver a vida é a gente ajustar a nossa vontade à realidade. Ou seja, se eu sei que a gravidade me puxa para baixo, eu respeito a gravidade e ajo conforme essa lei. Isso vale para as várias leis naturais que existem na vida. Existem leis naturais por toda a natureza. Existem leis naturais no nosso próprio corpo. O nosso organismo ele também possui leis naturais. Você precisa, por exemplo, de água para o seu organismo funcionar. Você precisa se alimentar, você precisa dormir, tudo isso são leis naturais do seu organismo. O seu organismo ele te impõe essa realidade. Não adianta você querer ir contra essas leis. Querer ir contra as leis naturais é a maior burrice que um ser humano pode cometer, e muita gente comete, tá? Todo mundo, inclusive, em algum momento vai cometer esse erro, a gente comete esse erro. Mas, sabendo disso, a gente pode se esforçar para usar a nossa inteligência ao nosso favor e entender como é que a realidade das coisas funcionam, justamente para respeitar a realidade. Quanto mais conhecimento a gente tem sobre como funciona a realidade, mais capaz a gente também se torna de agir conforme as leis dessa realidade. Você está entendendo isso aqui? Então, por exemplo, uma pessoa que não tem o conhecimento sobre como funciona um hábito, como é que se forma um hábito, como é que se quebra um hábito, tudo isso tem leis para essas coisas acontecerem. Uma pessoa que não tem o conhecimento dessa realidade, ela pode acabar agindo de forma contrária à realidade sem nem perceber. Então, quando você tem o conhecimento sobre os hábitos, você consegue ajustar melhor a sua ação para respeitar as leis naturais do seu próprio cérebro, que fazem com que os hábitos existam. Você entende isso? E com o vício é a mesma coisa. Se você tem o conhecimento sobre o vício, você é muito mais capaz de vencer o vício. Por quê? Porque você está entendendo o que está acontecendo no seu cérebro. É como você entender a gravidade. Se eu entendo a gravidade, eu entendo que se eu jogar uma coisa no ar, se eu soltar uma coisa no ar, essa coisa ela vai cair no chão. Logo, eu não jogo, eu não faço isso. Com o vício é a mesma coisa. Se eu entendo, por exemplo, como funciona um gatilho, eu posso evitar esse gatilho, eu posso substituir esse gatilho por uma outra coisa, eu posso ressignificar o que é a maconha na minha mente, eu posso mudar a minha mentalidade, eu posso mudar as minhas crenças, percebe? Tudo isso vem do conhecimento daquilo que está me prendendo ao vício, beleza? Mas vamos lá, pessoal, acabou que eu fui longe demais aqui nessa observação, nesse parênteses. Por que eu tô falando tudo isso? Justamente porque é muito importante a gente ser realista, tá? Todo mundo sabe que o início do uso da maconha é uma coisa boa, é uma coisa prazerosa, é gostoso, Ninguém vai negar aqui a realidade das coisas. Quando eu comecei a fumar maconha, era muito bom, É claro que era muito bom. Eu estava ali usando uma droga que me estimulava, que me dava muito prazer, que aumentava o prazer que eu sentia pelas coisas, da comida, da música. Eu não era viciado ainda, então não tinha esse problema também da dependência do vício. Então, eu passei alguns anos da minha vida fumando maconha, e isso era muito bom, Era só ganho, entre muitas aspas. Então preciso falar aqui a verdade para vocês, a verdade que vocês já sabem, mas que precisa ser dita, Para ninguém achar aqui que a gente inventa coisas sobre a maconha, que a gente está falando mal da maconha porque a gente odeia a maconha, e a gente fica aqui dizendo que fumar maconha é muito ruim, que não dá prazer, Claro que dá prazer, pô, você está se drogando, Qual droga que não gera prazer no cérebro? Esse é o princípio da droga. Então, eu posso dizer aqui para vocês que nos primeiros anos eu fumava maconha e estava tudo certo na minha vida, Tudo certo, entre muitas aspas, Os problemas que eu tinha naquela época, vamos dizer que não era por causa da maconha, de fato, era por outros motivos que eu tinha na minha vida. Então, eu usava maconha e vivia ali a minha vida normalmente, Trabalhava, namorava, enfim, aí ficava chapado, Era bom pra caramba, ia com os amigos, ficava lá, todo mundo doidão, saía, ia pra festa, ia pra praia, curtia a brisa. Os primeiros anos ali, é tudo mil maravilhas, Por isso, inclusive, que as pessoas ficam viciadas. Por quê? Porque elas acham que vai ser assim para sempre, vai ser mil maravilhas para sempre, e não é. Eu tô aqui contando a minha experiência, abrindo a minha vida com você, justamente para você saber que essas experiências positivas que a pessoa tem fumando
tem um prazo de validade, você precisa saber disso. No começo do uso da droga é sempre muito bom. Começa ali no final de semana de forma despretensiosa, né? Daqui a pouco ali alguns dias esporádicos da semana, né? Daqui a pouco só de noite quando chega do trabalho, né? Daqui a pouco começa a fumar também antes de ir pro trabalho, né? E aí você já sabe onde é que isso vai dar. Daqui a pouco tá saindo na hora do almoço para fumar maconha. É isso que acontece. Vai acontecer com todo mundo dessa forma, nesse formato? Isso é meio óbvio, né, pessoal? É claro que não, pô. É claro que não, né? Princípio da realidade, pessoal, né? Não vamos fugir aqui da realidade dos fatos. É claro que isso não vai acontecer com todo mundo, né? É claro que nem todo mundo que fuma maconha uma vez na vida ou algumas vezes na vida vai ficar viciado. Agora, também é claro que todo mundo que fuma maconha diariamente, como é a proposta da cultura canábica, né? A gente sabe muito bem disso, todo mundo aqui conhece muito bem a cultura canábica, né? Com certeza você tem aí um amigo maconheiro e você sabe que ele não fuma uma vez por semana, ele não fuma uma vez por mês, né? Ele fuma todo dia, várias vezes por dia. Então, a gente precisa vir aqui e dizer que sim, todo mundo que fuma maconha diariamente vai ficar viciado uma hora ou outra, não tem como, a pessoa vai ficar viciada, beleza? Se você fuma todo dia, vai viciar. Isso é uma questão biológica, beleza? E uma vez que a pessoa esteja viciada, os prejuízos vão surgir inevitavelmente. Mais uma vez, isso aqui não é um achismo, isso daqui não é uma opinião, isso aqui é um fato, é uma realidade, beleza? Fume maconha todos os dias e fique viciado e tenha prejuízos. É isso, é assim que é, beleza? Então, respondendo aí o comentário do rapaz que falou aí, né? Uma pena você ter tido uma péssima experiência com a maconha. Como se fosse uma coisa individual minha, né? Sendo que, na verdade, essa é a regra, né? Todo mundo que fuma maconha, conforme a narrativa da cultura canábica, conforme eles pregam, ou seja, diariamente, né? Afinal de contas, por que não fumar todo dia? A maconha é só uma planta medicinal. Não tem problema você usar uma planta medicinal todos os dias, né? Pelo contrário, se você usar todo dia é até bom, porque é medicinal, né? É essa que é a narrativa da cultura canábica. É ou não é assim? É isso que eles falam. Então, todo mundo que fuma maconha diariamente vai chegar no ponto de ter uma péssima experiência com a maconha, tá? É esse que é o ponto. E esse rapaz aí, né, que fez esse comentário, eu não sei, né? Mas ele deve estar no início do uso, né? Ele ainda não conhece a maconha de fato, ele ainda não sabe como é que funciona o próprio cérebro dele, né? Isso aí é uma pena realmente muito grande ver muitos adolescentes aqui no canal, não sei se é o caso dele, mas enfim, muitos adolescentes aqui no canal defendendo a maconha, crianças aí, né, que começaram a usar maconha estão iludidas, né, com aquela fase inicial onde tudo é mil maravilhas. Infelizmente, em breve, os frutos do uso virão, né, e a gente vai estar aqui para ajudar. Eu sei que a maioria de vocês aqui sabe muito bem como é que funciona, vocês também viveram essas duas realidades da maconha, essas duas fases, a fase onde é tudo mil maravilhas e depois a fase onde você se torna um prisioneiro da droga. Eu sei que você sabe muito bem como é que é essa realidade negativa da maconha, então não caia nessa narrativa da cultura canábica de dizer que você teve uma péssima experiência com a maconha, mas outras pessoas têm uma ótima experiência com a maconha. A gente sabe que não é bem assim. E se você sente que você está preso no vício, se você está com uma dificuldade real de conseguir parar, conta comigo, beleza? Não precisa mais ficar aí tentando sozinho, conta comigo. Já falei aqui no início do vídeo e torno a repetir, eu posso te ajudar através de uma terapia 100% online focada em te ajudar a parar de fumar maconha, beleza? E nesse mês de fevereiro estou fazendo aí uma condição simplesmente imperdível, beleza? Para você aí que já pensou em algum momento em começar a fazer essa terapia comigo, né? Para você que estava aí na dúvida, né? Para você que estava com pouca condição, agora é a hora, beleza? Você vai fechar um pacote com 5 sessões e você vai ganhar gratuitamente mais 5 sessões, beleza? Então aproveita enquanto ainda dá tempo, o link está aqui embaixo na descrição. Entra lá no site do Movimento No Back, faz a sua inscrição, fica tranquilo que eu vou te chamar lá no seu WhatsApp para a gente estar agendando já aí a nossa primeira sessão, beleza? Então te vejo lá!